Quanto tempo vai durar a guerra no Irã? Essa é a pergunta de $1 milhão ou mais, fundamental para saber o tamanho dos impactos na economia. Donald Trump, presidente americano, disse que a guerra estaria próxima do fim, mas logo depois o Irã bombardeou navios no Estreito de Hormuz, a via fundamental para o escoamento de 20% do comércio global de petróleo. A imprevisibilidade tem feito o petróleo disparar acima dos $100 o barril, pressionando a inflação global e aqui também no Brasil, porque já tem aumentos nos postos de combustíveis, mesmo com a Petrobras segurando preços. O governo brasileiro anunciou medidas para amenizar os impactos. Quais são as expectativas nesse momento? Meus convidados hoje no Economia para Você são Adriano Pires, referência no setor de energia, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e Alessandra Ribeiro, sócia e diretora de macroeconomia da Tendências Consultoria. Muito obrigada pela presença dos dois, sejam bem-vindos. Adriano, vou começar com você te perguntando aí a pergunta de $1 milhão, né? Aparentemente o Trump está fazendo movimentos, segundo especialistas, para ter uma saída rápida e honrosa dessa guerra no Irã. Qual é a tua avaliação? Pode ser rápida? Olha, é difícil, né, te responder, né, porque ela já teve vários momentos essa guerra, né? Quando ela começa, o preço vai subindo, $70, $80. Quando há ameaça do fechamento do Estreito de Hormuz, o petróleo vai lá para 80, né? E aí depois você tem ataques, né, em instalações de infraestrutura de óleo e gás, aí o petróleo passa de 100. Aí o presidente Trump anuncia que a guerra vai ser curta, volta a 80. Aí agora, hoje, você falou, bombardearam navios, o petróleo nesse momento já passou de 100 outra vez. Então você fica numa volatilidade muito grande, né? E realmente, como sair dessa guerra não é uma coisa fácil, né? Acho que o presidente americano não pensou que as circunstâncias da guerra com o Irã, né, iam ser tão dramáticas, né, e o Irã ia ter resistir tanto, né? Então fica difícil. Minha preocupação, né, é que você tenha, né, essa guerra proporcione, quer dizer, a maior disrupção de fornecimento de petróleo e gás natural que o mundo já viu, né? E se isso acontecer, e parece também nessa direção, você vê que já houve aí o G7 liberando reservas estratégicas, né, de 400 mil barris para tentar segurar preço. Isso não é nada, é um volume muito pequeno se você pensar em mercado de petróleo. Então essa que é a minha grande preocupação. Se você tiver uma disrupção de fornecimento, o preço tende a infinito, né? Porque você não vai ter o produto, né? Então, realmente você está vendo, aí, como você falou, efeitos inflacionários gigantes. Hoje eu estava lendo que quase 50 mil voos internacionais foram cancelados, as passagens aéreas subindo aí mais de 50%, né? Tudo subindo, né? E realmente você não sabe aonde isso vai parar, né? E realmente agora o efeito real que eu acho, né, é que o Trump, desde a época da eleição dele, ele sempre falou que o objetivo dele é petróleo e gás natural, controlar isso. Ele começa essa política de tentativa de uma nova ordem econômica do petróleo quando ele entra na Venezuela, né, e prende lá o ex-presidente Maduro. E agora no Irã a tentativa dele é de consolidar isso. Eu tenho dito, inclusive, que para mim essa questão de programa nuclear e restauração da democracia é secundário. Eu acho que está em jogo mesmo é o petróleo. Né? Se você olhar o Oriente Médio ali, o Irã praticamente é o único país que não está alinhado com as políticas americanas, né? E além do petróleo, né, a gente também tem que olhar para o gás natural, né? O gás natural agora é uma energia muito importante e o preço do gás já subiu os 70%. Você imagina que você não está nem no inverno europeu, né? Se tivesse um inverno europeu, a coisa ia ser mais dramática ainda, né? Então, realmente, não está passando por um choque diferente do petróleo. É um choque que, volto a dizer, o que me preocupa é você ter a maior disrupção de fornecimento de petróleo e gás que o mundo já viu. Alessandra, está difícil saber até onde pode ir essa pressão inflacionária, justamente porque a pergunta inicial é qual é a duração desse conflito, que é a pergunta-chave que ninguém consegue responder, obviamente, certamente nem Donald Trump. Aqui no Brasil, mesmo a Petrobras segurando preços de combustíveis, na realidade, no nosso dia a dia, já está tendo aumento nos postos. E o governo anunciando medidas para poder segurar preços.
com os impostos federais que foram zerados, também fazendo uma espécie de subsídio ali aos importadores, né? E aí tentando contrapor ali a perda fiscal com o aumento de imposto de exportação de petróleo. Queria que você analisasse um pouco, assim, à luz, né, do que a gente tem até agora e de perspectiva também, em termos de duração dessa guerra, como é que você está olhando os riscos inflacionários nesse momento? Pois é, Juliana, acho que, né, esse é um dos canais mais diretos aí para afetar a economia brasileira e a economia global. Como o Adriano colocou, ainda a gente não tem ideia de quanto esse conflito pode durar. Os sinais são ainda de que podem durar um bom tempo, a despeito da fala do presidente Trump de 2 dias atrás, que na prática, né, não se mostrou real, porque o Irã realmente está dificultando essa possibilidade de encerrar a guerra. Além disso, tem o próprio papel de Israel, que não é claro, né, como os Estados Unidos e Israel, né, levando em consideração, né, o objetivo de Israel com essa guerra. Então, tem muitas pontas que ainda parecem não resolvidas para um término no curto prazo. E quanto mais a guerra, né, dure, maior os impactos para a inflação no mundo e, obviamente, aqui no Brasil. Olhando aqui para a nossa realidade, como se colocou, né, Juliana, o governo anunciou algumas medidas para tentar amenizar os impactos, né, para o consumidor final, mas a gente sabe, né, que a defasagem, tanto do diesel quanto da gasolina, considerando a paridade internacional, já estão muito altos. Então, é provável que a Petrobras faça um reajuste nos preços dos combustíveis. E aí, com essas medidas, e aí especialmente para diesel, o governo tenta minimizar o efeito. Mas na nossa avaliação, é isso. O sinal de preço altista tem que estar lá, no fundo, assim, porque diante desse contexto de maior restrição, os preços, mesmo que tenham medidas para amenizar, eles vão subir. Vão subir, você tem uma reação aí, provavelmente, da demanda, né? No sentido de frear um pouco essa demanda, porque é um contexto que a gente precisa equilibrar um pouco mais as condições de oferta e demanda, sendo que a gente tem uma clara restrição aí de oferta. Pensando nos impactos aqui para o Brasil, só para dar algumas simulações que a gente já fez. Se o preço do petróleo fica em $100 o barril, com um câmbio de 5,30, a gente está falando que a gente deve ter uma adição no IPCA de cerca, se todo, né, o repasse for realizado, de 0,85 ponto de porcentagem a mais. Ou seja, hoje a gente projeta o IPCA de 4,1%, com isso a gente vai aí para quase 5% de inflação. Só para dar aí uma medida dos impactos que podem ser muito relevantes para o mundo e muito também para a economia brasileira. Pois é, e uma pergunta também que não quer calar, o Adriano, o quanto que a Petrobras consegue segurar preço, porque você vê que mesmo ela segurando, a gente já está tendo aumento nos postos. Queria que você pudesse responder tanto esse enigma, né, que é o tempo que a Petrobras consegue segurar combustível e se tem motivo para já ter aumento nos postos de combustíveis. Olha, eu acho que, na minha opinião, esse pacote que o governo anunciou hoje é um pacote estritamente eleitoreiro, tá? Só vai trazer problema, muita pouca solução, né? Começa por esse imposto de exportação, que é um imposto que quebra contrato com as petroleiras, né? Quando as petroleiras compraram campos de petróleo no Brasil, pagaram outorga, sabiam que tinham que pagar royalties, outros impostos, mas não existia esse imposto de exportação. Então, eu acho que é um absurdo que o governo está fazendo, né? Trazendo uma insegurança jurídica e regulatória gigante num país que precisa de mais investimento em exploração e produção de petróleo na margem equatorial, né? Segundo, eu acho que essa questão também do zerar PIS/COFINS é uma atitude que o governo poderia ter. Acho que aí sim, ele zerar PIS/COFINS e negociar com o Estado redução de ICMS é política de governo. Agora, subvenção para produtor e importador de diesel também não vai funcionar.
essa declaração do ministro Haddad, que vai reduzir na bomba 62 centavos no litro do diesel, claro que não vai reduzir. A gente sabe que controle de preço nunca deu certo no Brasil e em nenhum lugar do mundo, né? Então, acho que realmente é um pacote extremamente eleitoreiro, até porque, curiosamente, né, lembra que a última vez que o petróleo deu $100 foi a partir de fevereiro de 22, ano de começo da guerra da Rússia e da Ucrânia, e ano eleitoral também, e atrapalhou muito a eleição do presidente Bolsonaro na época. E agora, curiosamente, é fevereiro de 26, esse conflito do Irã com os Estados Unidos e Israel, e com certeza já está atrapalhando a questão da eleição do presidente Lula. E aí, você segurar preço da Petrobras, acho que a Petrobras já deveria ter aumentado os preços. Aliás, o mundo inteiro aumentou o preço já, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Europa. Então, quando você segura preço de maneira artificial, segura preço a esse nível, a gente está falando de defasagens de 40%, dependendo se o petróleo está 90%, se está 100%, mas é em torno de 30%, 40% ou passando de 40% no caso do diesel, né, que a gente está nos referindo. Você acaba criando distorção de mercado mesmo. A distribuidora quer segurar estoque, porque ela não sabe se amanhã vai aumentar o preço da Petrobras, se não vai. O dono do posto também se aproveita da situação, que todo mundo está lendo que o petróleo está aumentando, ninguém é especialista no assunto, então acha até normal. Quer dizer, qualquer cara normal, de uma commodity, se o trigo aumenta, o preço na padaria do pão aumenta. Pô. Isso é uma coisa, a única commodity no Brasil que é tratada dessa maneira excepcional é o petróleo e o diesel, né? Até porque, volto a repetir, o diesel virou um grande fantasma para a política brasileira, né? Provavelmente o governo está com medo de aumentar diesel e vem a tal da greve dos caminhoneiros. Então, eu acho que segurar artificialmente, querendo fazer do Brasil um país que ignora a guerra, o conflito do Irã com os Estados Unidos e Israel, ignora o que está acontecendo no mercado internacional, não vai funcionar e vai criar essas distorções que a gente está vendo e que, na minha opinião, não vai ser corrigida por aí. A consequência desse pacote, acho que a Alessandra sabe melhor do que eu, inclusive, o que está acontecendo? Juros de longo prazo disparando, dólar de longo prazo disparando, bolsa caindo, ações da Junior Oils caindo também. Então, eu acho que é um país que precisa reduzir juro e faz um pacote que incentiva o aumento de juros a longo prazo. Acho que tem alguma coisa errada, né? O que a gente está vendo é que realmente esse governo não gosta de empresa que dá lucro, né? E nem acredita no funcionamento do mercado. Alessandra, primeiro que quando a gente olha esse pacote do governo, é um pacote emergencial, né? O próprio ministro Fernando Haddad diz que a ideia é que não dure muito tempo, né? Lembrou que em 2023 durou em torno de 120 dias e tenta ali, do ponto de vista fiscal, pelo menos compensar, se perde de um lado, né? Abrindo mão de impostos e subvenções, do outro aumenta o imposto de exportação de petróleo, que tem, né, essa questão que o Adriano está falando, que cria uma insegurança do ponto de vista de regras, né? Do ponto de vista fiscal, pelo menos é uma estratégia acertada? Na verdade, ele tentou compensar, né, a redução de impostos, PIS, PiscoFins e também considerando as subvenções, com o aumento, né, no imposto de exportação de petróleo. Então, para não ter maiores impactos aí nas contas públicas, que já tem um cenário bastante desafiador para esse ano, né? Agora é isso, assim, o que eles pontuam que é realmente emergencial, e a gente vê o mundo todo reagindo com medidas emergenciais, porque é um conflito realmente importante, não tem sinal, né, de final. A gente pode ter uma escalada, inclusive, muito maior em relação ao que a gente está vendo. Então, assim, os governos no mundo todo, né, estão reagindo, e aí aqui o governo reagiu nessa medida. A gente avalia que é isso. Na ponta final aí do diesel, você pode suavizar o movimento, mas assim, a Petrobras deve fazer o reajuste. A gente está falando de 50% de defasagem no diesel, e pegando desde que eles anunciaram a mudança de política lá em 2023,
obviamente que demora um pouco para eles fazerem, mas a gente vê que não tem aí por muito tempo, muito descolado da paridade internacional. Então deve ter sim esse movimento de reajuste de preços, é o que a gente espera, e aí isso chegando no consumidor com uma alta de preço. E tem que chegar assim mesmo, né? Na verdade é isso, é uma commodity que está com problema de oferta, esse preço precisa subir porque a demanda precisa ser contida nessas condições. Então, esse sinal de preço, ele precisa estar lá, né? Então, deve acontecer. Agora, é isso, né? Olhando a inflação ao consumidor, especificamente aí o diesel, né? Quando a gente olha no IPCA, ele tem um peso muito pequenininho. A gasolina é que tem um peso maior. Os efeitos do diesel, ele vem de maneira indireta, né? Ou seja, ele pega todas as cadeias aqui de produção, vai chegar em preços de alimentos, obviamente vai chegar lá, ainda que o efeito direto no IPCA seja muito pequeno. Da gasolina, o efeito direto no IPCA, ele é muito mais relevante, né? Pois é, super preocupante, né? E do ponto de vista também, quando a gente fala, Adriano, olhando para o potencial que a gente tem hoje no Brasil de produção de petróleo, você fala, né, que a gente está para se tornar, acho que o quinto, né, maior produtor de petróleo do mundo e, teoricamente, em termos de abastecimento, estaríamos blindados se fôssemos capazes de refinar todo o petróleo que é produzido. No entanto, acho que 40% do petróleo, você me corrija aí se eu estiver errado, que é produzido no Brasil é exportado porque a gente não consegue transformar esse petróleo todo em gasolina e diesel. Qual é o problema aí? Teríamos que ter maior refino e o quanto que você acha que isso poderia ser positivo para o Brasil em determinada situação como essa, né? Olha, eu acho que o Brasil, ele hoje, diferentemente, por exemplo, no primeiro e segundo choque, quando a gente exportava 80% do petróleo que consumia, a gente está numa posição muito confortável. E preço do petróleo alto traz alguns benefícios importantes para a economia brasileira, né? O primeiro é porque o petróleo é hoje o principal item da balança comercial. Então, com a petróleo caro, você vai aumentar o saldo de balanço comercial brasileiro. Outro ponto positivo é que você vai arrecadar mais royalties, né? Tanto para a União quanto para estados e municípios produtores de petróleo, em particular o grande beneficiário, o Rio de Janeiro. Então você tem esses efeitos que são positivos e a gente está vendo realmente que o Brasil hoje está numa trajetória de crescimento de produção de petróleo. O Brasil hoje é o sétimo maior produtor, tende a ser o quinto, a atingir 5 milhões de barris dia, com pré-sal, né? O pré-sal realmente é a principal área offshore do mundo hoje. Isso precisa, para continuar tendo protagonismo no mercado de petróleo, de investimento. E não é só de investimento de Petrobras, precisa de investimento de outras empresas. O Brasil chegou a esse ponto quando você começa a abrir o mercado de petróleo com os leilões a partir lá de 98, 99. E então, se você faz medidas que criam segurança jurídica e regulatória, como esse imposto de exportação, você afasta investimento. Então, e aí a gente pode perder esse protagonismo que a gente tem no cenário internacional de petróleo. Agora, não vamos fazer nada? Acho que a gente pode fazer coisas sim. Então, por exemplo, você hoje tem o etanol. O etanol mistura 30% na gasolina A. Então, o etanol tem, pela nova lei aprovada no passado, combustível futuro, pode ir até 35%. Quando você está com 30% já de etanol anido na gasolina, você acaba reduzindo a importação de gasolina. E se o etanol tiver com preço bom, tiver uma safra boa, você pode até reduzir o preço na bomba. Você tem no Brasil uma coisa que nenhum país do mundo tem, que é o etanol hidratado, que substitui 100% gasolina nos carros flex. Agora, se você não aumenta o preço da gasolina em função do choque que está tendo com a guerra, aí você tira a competitividade do etanol. Então, é uma incoerência, né? A gente não consegue aproveitar as nossas vantagens comparativas. E até incoerência do ponto de vista ambiental, né? Seria uma oportunidade de se ajudar até a descarbonizar mais. No caso do diesel, você tem o biodiesel, que hoje mistura 15%. Pela lei do combustível futuro, você pode ir a 25%. Então, essas vantagens comparativas, que deviam ser tratadas pelo governo para tentar amenizar esse conflito que tem no Irã. Outra coisa, ao invés de você criar imposto por importação de óleo, você poderia mexer nas alíquotas do royalties.
Você poderia, por exemplo, criar uma política de royalties até definitiva, aonde, por exemplo, quando o petróleo estivesse mais barato, se tivesse a $60 o barril, você teria um royalty de 10%. Quando o petróleo estivesse a $80, o royalty seria de 15%. Quando o petróleo estivesse a $100, o royalty seria de 20%. Então, isso seria uma maneira de você dividir um pouco, quando o petróleo está caro, a receita gigante, extraordinária que a petrolífera está tendo, com a sociedade como um todo. Isso é uma lei, isso não é quebra de contrato. E também, ao mesmo tempo, você beneficiaria a indústria de petróleo, porque quando o petróleo estivesse barato, ela ia pagar menos royalties, o que incentivaria mais investimento em exploração e produção. Então, são essas medidas, e claro, como a Alessandra falou, a Petrobras tem que aumentar o preço da gasolina e do diesel. Não dá para fingir que o petróleo não está a $100, não dá para fingir que você tem no caso do diesel aí, uma defasagem de quase 50%, na gasolina de quase chegando a 40%. Até porque o Brasil é importador de diesel e de gasolina. Em tese, se você mantiver essa disparidade, você pode ocorrer um risco de desabastecimento. Por isso o governo também criou essa subvenção, né? Que eu acho que não é medida correta. Até porque a Petrobras, no limite, para se continuar uma defasagem grande, ela teria que começar a importar mais caro lá fora e vender mais barato aqui dentro. Esse negócio já deu problema lá atrás, né? Tanto que você tem hoje na governança da Petrobras um item que, se acontecer isso é prejuízo de fato, isso não é deixar de ganhar dinheiro, é perder dinheiro. Os diretores da Petrobras teriam que responder lá com os seus CPFs. Lembra que essa medida de comprar barato lá fora e comprar caro lá fora e vender barato aqui dentro, do governo da presidente Dilma, foi uma das motivos que teve uma class action contra a Petrobras nos Estados Unidos. Alessandra, e esse aumento agora de petróleo, ele chega numa hora em que a gente imaginava que a taxa de juros finalmente fosse começar a cair, num ambiente que já começa a preocupar, porque a inadimplência bate recorde e pegando já grandes empresas. O IPCA veio acima do esperado, né, nesse contexto ainda, depois de uma prévia de inflação também acima do previsto. Tem risco de não termos queda de juros? Pois é, Juliana, o timing realmente, né, desse evento todo para o Copom é muito desafiador. Mas na nossa avaliação, assim, há espaço para queda de juros, mas ele deve começar de maneira mais cautelosa. Nós tínhamos antes a expectativa de um corte de 50 pontos para essa reunião agora de março, e a gente revisou para uma queda só de 25 pontos para começar. Porque eu acho que como o cenário ainda está muito imprevisível, o Copom, que já vem, né, com um discurso super cauteloso e pertinente, dada a situação, diante desse contexto todo, ele tem que começar esse corte devagar, porque ele não sabe o tamanho, na realidade ninguém sabe, né, o tamanho do choque e o efeito disso, né? O Banco Central, obviamente, ele não vai combater a alta, né, do petróleo em si, a alta do combustível, mas ele tem que combater com a política monetária os efeitos secundários, ou seja, como isso se dissemina, né, para a economia. E aí eu acho que realmente eles devem ser um pouco mais cautelosos nesse início, mas começando o processo de redução de juros, porque, né, a desaceleração da economia ela já está aí, a inflação, obviamente, né, assim, agora com esses desafios, mas eu acho que tem espaço para a gente diminuir um pouco, né, uma política monetária que segue muito restritiva. Então, o que está em jogo, né, na minha opinião, no tabuleiro, é uma mudança da geopolítica mundial, tendo como protagonista, outra vez, o petróleo, né? O velho petróleo, que muita gente falava que não valia mais nada, que não ia ser mais usado, que estava entrando em desuso, mas o petróleo mostrou que ele continua sendo um grande protagonista nos eventos que mudam a geopolítica mundial desde a época aí do século XX. Então vamos torcer que as coisas, que a guerra termine rápido, evidentemente, e vamos torcer que ela dure pouco e que não continue essa intensiva, né, quantidade, né, de explosões, de ataques, né, às infraestruturas de gás e petróleo. Eu fico preocupado se o Irã jogar uma bomba no Estreito de Hormuz, para você recuperar outra vez o Estreito de Hormuz, dependendo do estrago que seja feito ali, pode durar
2, 3 meses, né? Então, se você for dar a volta ali pelo Cabo da Boa Esperança, são 30 dias a mais de navio, né? Não é brincadeira, né? 30 dias a mais para levar esse petróleo que passa no Estreito de Hormuz, 85% do petróleo e mais ou menos 25% do gás natural que passa no Estreito de Hormuz atende à Ásia, né? Em particular China, Índia, Japão, Coreia do Sul, que de certa maneira no início da guerra tinha um certo alívio, porque com a guerra da Rússia e da Ucrânia essa geopolítica também já tinha mudado, né? A Rússia, que era o grande fornecedor de petróleo e de gás para a Europa, passou a ser o grande fornecedor com as sanções para a China, para a Índia, ali para a Ásia, né? Tanto que você vê, acho que há 2 dias atrás, o seu presidente Trump também já estava pensando em sentar com o presidente Putin para reduzir as sanções ao petróleo russo, né, ao gás russo, na tentativa de aumentar a oferta de petróleo e gás no mundo para segurar esse preço. Enfim, vamos torcer para as coisas entrarem um pouquinho nos eixos, mas realmente é uma situação muito complicada, muito complexa, que pode dar resultados aí nada agradáveis para a humanidade. Para a gente aqui, para o mundo, obviamente, não só para o Brasil, é um cenário bastante desafiador. E o que eu gostaria de trazer, uma particularidade de Brasil, é relacionada à parte de fertilizantes. Essa região ela é muito importante na produção de alguns fertilizantes, né? Então, tem ureia, a parte de fosfatados, enfim, cerca de 35% do que a gente consome vem de lá. Então, e muitos desses fertilizantes, eles derivam do próprio gás natural, né? Então, para a gente, aí, especificamente pensando em Brasil, além do impacto direto em combustíveis, a gente pode ter um impacto importante em fertilizantes. Preço e, de novo, disponibilidade de material, o que afeta, né, aqui a nossa, inclusive, potencial produção. Então, a gente pode ter também esse efeito, mais aí olhando a parte agro aqui, né, que tem uma importância muito relevante, não só do ponto de vista aqui, né, de oferta doméstica, mas do ponto de vista também de balança comercial e tudo mais. Então, é um ponto de extrema sensibilidade realmente, Ju. É verdade. Bom, é isso, né? Mais um alerta também para a inflação de alimentos, né? Que acabam também podendo ser impactadas aí por uma escassez e aumento de preços de fertilizantes. Bom, agradeço demais a participação do Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e da Alessandra Ribeiro, sócia e diretora de macroeconomia da Tendências Consultoria, para nos ajudar a entender um pouco no meio desse cenário complexo e grave que o mundo vive nesse momento com a guerra no Irã. Muito obrigada aos dois e agradeço a você por estar aqui comigo no Economia para Você. Até o próximo. No Band News Docs desta semana, você vai ver como juros elevados impactam a vida dos brasileiros. Com a taxa Selic a 15%, o consumo desacelera e o crédito encarece. O impacto no bolso do consumidor é imediato, mas não é só a população que é prejudicada. O governo também